Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui agora de forma virtual para darmos continuidade à nossa oficina sobre a arte de contar histórias. E continuamos com nossa discussão sobre a performance. Discutimos especificamente a performance da voz, né? A performance discutida por Zunta, 2007, que diz que a performance da voz é como se traduzíssemos palavras escritas para a palavra face a face, ou seja, trazemos esse texto escrito para a palavra pronunciada. E com a arte de contar história, existe um movimento interessante, porque os contos tradicionais que estamos trabalhando nesse curso vieram da oralidade. Foram compilados, foram escritos por estudiosos como Câmara Cascudo, mas a origem é a oralidade. E agora tivemos acesso a eles pela escrita e estamos trazendo novamente para a oralidade com esse trabalho, com a performance, com a arte de contar histórias. A performance, é importante a gente pensar que estamos desenhando ela para um público ouvinte que vai recebê-la. E a gente trabalha com a ideia também, que bem discutida por Zunter, que é a recepção dessa arte performática, que em alguns casos pode ser a leitura performática, né? A gente pode fazer uma leitura performática de uma história, de uma poesia, e podemos fazer, que é como estamos fazendo agora, trabalhar só com a oralidade. O texto escrito serviu de suporte, mas agora a gente deixa ele um pouquinho de lado e trabalhamos apenas esse texto na nossa voz, no nosso corpo, constituindo dessa forma a nossa arte performática. Para chegar a essa performance, a gente passa pela leitura. E a leitura do conto, para o contador, ela tem que ser uma leitura minuciosa. Para nos ajudar nessa leitura, foi que trabalhamos o conceito do conto como corpo, que na verdade é uma metáfora feita pela Gislaine Matos em 2005. Então a gente propõe uma leitura que realmente busque apreender, através da sua linguagem simbólica, o sentido mais profundo do conto. É preciso realmente fazer leituras desse conto para nos apropriarmos da linguagem do conto e do que o conto representa para a gente. Qual é a mensagem dele para mim? Qual é a mensagem dele para o meu grupo? Uma dica para fazer essa leitura aprofundada é buscar a relação afetiva com os personagens desse conto e a identificação com as situações que eles vivem, estabelecendo um paralelo com a nossa própria vida. Essa é uma dica. O conto, o nosso conto, a gente precisa estabelecer essa relação afetiva com ele. Isso vai nos ajudar a trabalhar as camadas do conto, a descobrir as texturas, né, que emergem desse conto. E isso está de acordo com o que Rabantebar vai falar, né? Falou em 1994, quando ele diz: na verdade, todos os personagens do conto têm sua correspondência em nós mesmos. Entrar no interior de um conto é como entrar no interior de si mesmo. Um conto é um espelho onde cada um pode descobrir sua própria imagem. Vamos pensar nessa afirmação. E para a gente fazer essa ligação, depois de estabelecer essa relação afetiva, podemos continuar por estabelecer realmente características desses personagens do conto. Como eu imagino fisicamente? É a gata borralheira? Como é a gata borralheira? Como é a Branca de Neve? Pensando nesses contos clássicos que viraram, né, se tornaram contos clássicos.
Como se eu vou contar a história, como é o burrinho da minha história, né? Quais são as características psicológicas de cada personagem? Que emoções e sentimentos eles vão experimentando ao longo da história? É pensar, não que eu vá dizer isso na minha performance, eu vou até dizer, mas não verbalizar. Uma vez construído o perfil desses personagens, eu sigo pensando como são os espaços por onde circula esses personagens. É uma casinha tosca? É um palácio? Como são os aposentos, os objetos, a mobília? Quais sons, cheiros e sabores eu posso sentir nesse ambiente? É uma floresta? É uma cidade do interior? Qual é o cenário dessa história? E isso é importante pensar para realmente estar definido na minha cabeça as minhas imagens, o que eu construí de imagens sobre o meu conto, para eu passar isso na hora de contar. Para isso ficar, isso é uma forma de trabalhar realmente as camadas do conto nessas leituras. Uma vez feito isso, eu começo a me preocupar também com a escolha e o uso da palavra. Na hora que realmente que eu já me apropriei do meu conto, que eu já posso contá-lo de memória, que eu não preciso mais desse apego ao texto escrito. Aí eu vou trabalhar as palavras que aparecem. Posso substituir uma por outra, de acordo com o que eu acho que é mais coerente, que fica mais parecido com a minha forma de contar, que é mais apropriada. Uma vez escolhida essa palavra, eu posso pensar em formas de dizê-la. Por exemplo, se eu estou contando narrando um conto, né? E lá me aparece a palavra alto. Vamos fazer essa brincadeira? Alto é uma palavra que me dá a dimensão de grande, de forte. Era mesmo um homem alto, bonito, engraçado, forte. Porém, esse homem era triste. Eu não posso continuar falando engraçado, forte e triste, como se fosse a mesma coisa, porque não é. E esse homem morava em um lugar bem distante. Distante. Como é que eu posso trabalhar a palavra distante? Morava num palácio enorme. Mas lá, nesse lugar, fazia um frio. Como é frio? Como é que... Entendem, né? Por isso que a gente fala do que esses personagens sentem, das emoções, do que eles passam. Era frio, bem diferente daqui, que é quente. Então, é só uma brincadeirinha, um exercício pra gente pensar em como falar cada palavra. E aí a gente consegue expressar muito bem, sem precisar de gesticular muito com as mãos, de fazer uma grande encenação. É trabalhar a nossa voz, trabalhar a entonação da voz, o ritmo. Vale a pena ressaltar que qualquer escolha, o mais importante é que ela seja consciente. Então essa mensagem fica aí para cada grupo. A escolha da palavra, a escolha de como eu vou usar essa palavra, a escolha de como o grupo vai articular esse conto, a escolha do espaço, a escolha do figurino, se fosse o caso. Tudo isso precisa ser consciente. Qual uso que eu vou dar e por que eu vou dar de cada elemento da minha performance. Então fica bem, vamos trabalhar muito bem essa palavra, consciência. Consciência do que eu estou falando, porque eu sou professora, porque eu sou professor e além de ser contador, além de querer entreter meu público, eu quero educar pela palavra e essa palavra tem que ser consciente. Já fizemos a leitura do nosso conto. Isso é um roteiro individual e para o grupo, porque é bom lembrar que apesar da nossa atividade ser em grupo, é
necessário que as atividades, que a leitura do conto seja também um trabalho individual. Todos precisam saber o conto do grupo, como se fosse até nenhuma oportunidade, que vai fazer parte do roteiro de vocês, contar sozinho. Então a gente não trabalha com partes, a gente trabalha com inteiro. Então, já fiz a leitura do meu conto, já identifiquei o esqueleto, já comecei a pensar na pele, no músculo, né, que seria o cenário onde ocorre o conto, que seria como são esses personagens fisicamente, como se comportam. Sei qual é a mensagem do conto, né, qual é a mensagem dele para mim, qual é a mensagem dele para o meu grupo. Já me apropriei dele, estou ensaiando, modelando no meu corpo, na minha voz. O grupo está articulado, unindo as individualidades em prol desse conto. Decidimos já como vamos abrir, como vamos fechar nossa performance. Então esse é um roteirinho que a gente já tem que ir riscando os itens. E deixo para vocês uma leve tarefa de casa, que é ouvir, né, a canção da Bia Bedran, Quem Conta um Conto, que está disponível nos nossos comentários, o link desse vídeo. A gente pede a licença à autora para fazer o uso educativo dessa composição. E, me despedindo de vocês, nos encontramos na próxima sexta-feira, dia 29, junto com a professora Alicia Beltrão, para darmos continuidade à nossa oficina de contar história. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu